Boa tarde. Podemos reduzir o volume? Ok, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os participantes de forma presencial e de forma remota que estão acompanhando o evento. E também agradeço à organização de LACNIC por me oferecer este espaço para poder compartilhar com vocês. O meu nome é Alejandro De Egidio e a palestra que eu trago vai abordar uma forma de poder otimizar o tráfego considerando uma característica do seu funcionamento 464X-LAT. Considerando essa característica, vamos tentar entender como funciona, quais as limitações, e eu trago uma proposta para avaliar como poderíamos melhorar a performance. Vou fazer uma revisão dos pontos que veremos primeiro. Em primeiro lugar, talvez isso não seja algo muito popular, então vamos falar sobre as características gerais deste mecanismo de transição, que é 464X-LAT. Vamos falar sobre diferentes esquemas de tráfego que um fornecedor de serviços pode ter em função do estado de implementação de IPv4 e IPv6 na sua rede. Quais as problemáticas que podem se apresentar no momento em que o fornecedor de serviço de internet queira implementar 464, considerando todos os benefícios colocados. E também vamos trazer uma nova proposta que expomos aqui para tentar evitar essas complicações que poderiam deixar ou desestimar a possibilidade de sua implementação. A revisão geral de 464X-LAT é um mecanismo de transição IPv6. Dentro dos diferentes mecanismos, temos a categoria de tipo IPv6 Only, que significa que em todo o fornecimento de serviços de internet para os clientes, já não há mais entrega de IPv4, que apenas em toda a rede de acesso e até o cliente, somente vamos designar endereçamento IPv6. Originalmente, esse mecanismo foi desenhado para redes móveis. Depois, começamos a tentar encontrar a forma de poder implementar isso nas redes fixas. Uma característica importante é que é um mecanismo de tradução. E muitos dos fornecedores de serviços, devido aos problemas conhecidos do esgotamento de IPv4, principalmente, acabam implementando o CGNAT, que é um mal necessário. E, no geral, como dados, muitas das soluções de CGA também tem esse suporte de mecanismo adicional dessa função de tradução, que é o NAT64. Algo chave para a implementação de 464X-LAT é o suporte de uma funcionalidade que vamos ver agora, que se chama CLAT, que é basicamente um NAT46, mas que precisa estar embebido nos CPEs. Em muitos casos, essa foi uma limitação bastante importante quando um fornecedor de serviços de internet queria implementar isso. Mas quais são os benefícios de poder implementar 464X-LAT? Onde eu quero chegar com isso? Pode trazer benefícios como uma menor carga administrativa de recursos na infraestrutura, porque não seria mais necessário providenciar endereçamento IPv4. Unicamente endereçamento IPv6, isso diminuiria a carga de DHCP, por exemplo, mensagens, armazenamento de todos os lices, a alocação e manutenção de todos os scopes e direcionamento de IPv4 e tornaria mais simples também a instalação e o acesso. Vamos ver o esquema geral. De direita à esquerda, temos a solução dos dispositivos móveis.
E o que nós estávamos buscando era ter essa função, porque não vamos designar endereçamento IPv4 para dispositivos móveis e há aplicativos ou serviços que requerem continuar funcionando em IPv4. Então, o design acarreta a instalação de um módulo de software que, de uma forma, vai autodesignar o endereçamento IPv4 interno no telefone para esses aplicativos ou serviços e que vai traduzir isso para uma IPv6 quando seja necessário ter essa saída, porque esse dispositivo unicamente tem designado IPv6. E esse módulo é o que nós conhecemos como CELAT, de NAT46, é Customer Translator. E depois, como definição de protocolo, acarreta que tudo que for traduzido de IPv4 privado para esse endereço IPv6 tem como destino algo que originalmente tinha como destino um IPv4 público, certamente, agora terá um destino temporário, que é um IPv6 dentro de um endereçamento que está na interface inside, vamos chamar privada, deste NAT 6.4 que está dentro da infraestrutura do fornecedor, conhecido como PELAT dentro do protocolo. Depois de chegar o tráfego até lá, vai ser traduzido de IPv6 para IPv4 público e pode chegar ao seu destino final, que era aquilo que o dispositivo móvel ou aplicativo do dispositivo móvel queria no início. Quanto às redes fixas, implementamos esse mesmo esquema, mas a diferença é que não podemos colocar este módulo de software em todos os dispositivos dos clientes. Então, tentamos encontrar algo intermédio, que é o CPE. É a mesma coisa, porque no CPE tentamos continuar fornecendo IPv4 privado na rede, como existe atualmente em todos os clientes com CPEs, porém, ao invés de que isso venha de uma tradução, que geralmente tem um NAT 4 público-privado, esse NAT privado 4 passa para um IPv6, que também, no geral, tem um alcance global e que é desse CPE. Mais uma vez, pela definição do protocolo, acarreta que tudo que seja traduzido vai ter uma IPv6 de destino, que é correspondente à interface inside do PELAT. Então, essa implementação, mais uma vez, está forçando que todo o tráfego que seja traduzido de IPv4 privado para IPv6 precise ter como destino essa solução de NAT64. Resumindo, para encerrar essa parte, esses dois componentes essenciais, o PELAT, o NAT64, redefinido no RFC 6146, faz uma tradução de muitos para um, de IPv6 para IPv4 e vice-versa, mantendo o estado das seções. Esse PELAT requer que nessa interface, esse tráfego que está destinado ali, por que está destinado ali? Porque é traduzido para um prefixo que pode colocar esses endereços de destino como embebidos. E há dois prefixos utilizados, o Well-Known Prefix, que é o WKP, um prefixo bem conhecido, está considerado no 64FF9B 2.2./96. Essa é a definição. Lógico, como é um endereçamento de alcance local, não é público, mencionando de alguma forma, não tem um alcance global, todos os fornecedores podem reutilizar, mas sendo privado, sendo único, não pode ser reutilizado na mesma rede. E se reutilizar, deveríamos ter esquemas de roteamento que não sejam sobrepostos. Então, existe essa única limitação. De qualquer forma, não há problemas de escalabilidade. A outra opção é uma outra definição de prefixo, que é a que conhecemos como Network Specific Prefix, NSP, prefixo específico de rede. Ao invés de ser um endereçamento que já está definido no espaço de endereçamento reservado, o que este prefixo permite é que seja qualquer endereçamento que eu já estou administrando como fornecedor. Se eu já tenho um bloco que foi alocado pelo LACNIC, eu posso utilizar, por exemplo, /96, dedicado a essa função. E vamos ver o porquê podemos utilizar um ou outro.
Como se trata de uma definição pública, de fato, poderia ter múltiplos clusters nesse PLAT, cada um deles com diferentes NSP, por funções de equilíbrio, distribuição de carga, redundância ou algum outro motivo. E por outra parte, temos o Customer Side Translator, que é o CELAT, é um componente essencial. Temos o NAT46 sem estado, stateless, porque é completamente determinista essa tradução de V4 para V6 ou vice-versa se eu quero receber tráfego. E como eu mencionei antes, é uma tradução 1 a 1, determinista e 1 a 1. Cada IPv4 privada tem uma correspondência de uma IPv6 determinada pelo algoritmo que está indicando como eu devo traduzir. Resumindo, caso vocês queiram pesquisar mais um pouco ou começar a brincar um pouquinho com isso, há várias implementações possíveis, há muitas implementações de NAT64, eu trago algumas, A10, F5, Cisco, Juniper, Huawei, Joule. Vocês podem começar a experimentar com algumas dessas opções. Muitas dessas soluções, de fato, têm algumas soluções de CRENAT que também têm essa possibilidade. E depois temos o CELAT, o NAT46, que é o grande desafio. Nos CPEs, vocês podem encontrar, baixar, fazer testes com este código-fonte que está disponível em GitHub para Linux e para OpenWRT. E alguns fabricantes, de fato, utilizaram esses códigos para fazer com que as suas versões fossem compatíveis com os seus dispositivos. Então, essa é a base do 464X-LAT, mas agora vamos ver alguns padrões de tráfego que acarretam diferentes implementações. Muitos dos operadores têm para o roteamento de IPv4 a implementação de Carrier NAT. E por que isso? Porque, no geral, isso é motivado pelo esgotamento do IPv4, como eu já mencionei. Então, é uma espécie de mal necessária. E isso traz a característica de que acabamos com um tráfego que tem um NAT44 duplo, ou o que também conhecemos como NAT444. E por que temos esse NAT44 duplo? Porque geralmente temos o NAT44 no CPE, que é o que nós estamos fornecendo aos nossos clientes, de uma IPv4 privado, local, no domicílio do nosso cliente, para um IPv4 que também é privado, porém que é parte da infraestrutura do fornecedor, para que finalmente possa chegar no Carrier NAT, onde é traduzido para uma IPv4 pública e pode ter acesso ao conteúdo da internet. Isso e essa implementação, embora tenha os benefícios de reutilizar endereços para múltiplos clientes, também tem algumas outras limitações. Por uma parte, limita a possibilidade de conexões externas para dispositivos dos lares dos nossos clientes e, dependendo da implementação da tecnologia e da configuração em si, é possível que aconteça uma diminuição da performance justamente pelo processamento da tradução. Agora vamos comparar isso com o perfil do tráfego que nós temos, ou o esquema de roteamento para 464X-LAT. É semelhante. Temos 2 pontos de NAT, ao invés de ser um NAT duplo 44, na verdade temos no CELAT o NAT46 e depois o outro NAT é um NAT de 6 a 4, no PLAT que está na infraestrutura do fornecedor de serviços. Logicamente, embora aqui tenhamos o duplo NAT, temos o benefício de que já não é necessário fornecer endereçamento IPv4 na rede de acesso, porque já explicamos que traz essa simplicidade e esses benefícios. Porém, continuamos tendo 2 pontos de tradução. Então, qual é o problema aqui? Surge um problema a partir de um benefício. É um benefício que nós, fornecedores de serviços, encontramos ao longo dos anos, que é a implementação de um esquema de bypass para evitar a passagem de tráfego IPv4 através das plataformas de Carrier NAT.
Então, o que acontece aqui? A partir de que implementamos o Carry NAT para todos os dispositivos internos, isso está me forçando a que todo o tráfego de internet venha para o tráfego de Carrier Grade NAT. Então, perfeito. O que nós estamos tentando fazer com esse bypass é que, principalmente para os grandes fornecedores de tráfego pelo conteúdo popular que costumam ter, brincando um pouco com as tabelas de roteamento públicas e privadas, e cada fornecedor vai fazer isso da forma que for possível para eles, podemos fazer com que o tráfego de um servidor de CDN público possa entregar tráfego para um endereço privado, porque está dentro da nossa rede. Nós não temos um problema com a internet porque está dentro da nossa rede e não há nada impedindo uma mistura das tabelas públicas com as tabelas privadas. Isso acarreta que há um ponto de falha menor, ou já não existe, estamos reduzindo também o custo de infraestrutura e também podemos reduzir um possível ponto de falha. A maioria das CDNs públicas conhecidas na atualidade permitem isso, mas é necessário ver cada caso em particular. Porém, se nós implementamos 464 XLAT pela forma que funciona, que eu mencionei que está forçando todo o tráfego gerado para um endereço privado por trás de um CPE, precisa passar pelo PELAT. Então, estamos perdendo esse benefício que nós tínhamos alcançado, principalmente com o grande tráfego de conteúdo. Acaba perdendo isso, porque não está definido no protocolo. Simplesmente para não demorar mais, aqui temos uma amostra de um laboratório em que o 464 XLAT funciona perfeitamente. A única questão é que ali embaixo vocês podem ver a tabela de estados das sessões em que tem justamente um PELAT. Aqui é um ambiente de laboratório. Para resumir, se os IXPs conseguiram esse benefício de salvar alguns custos enormes na infraestrutura do CGNAT, na implementação dos 464 XLAT, perderíamos tudo isso, gerando também riscos no serviço. Há algum tempo, com o Jorge, que está aqui presente, nós trabalhamos em algumas propostas no IETF para gerar alguma melhoria sobre esse aspecto, porém não alcançamos o consenso. E essa proposta que nós tínhamos feito acarretava mudanças no firmware e, na verdade, não recebemos muito apoio da comunidade. O que nós propomos? Uma solução por roteamento de prefixo mais específico ou trabalhar com especificidade de prefixo, como muitas vezes dizemos. O que procuramos é otimizar o tráfego, evitar o NAT64 para esses conteúdos empilha dupla. Qual é o desafio? Um desafio que seja rentável, que seja eficiente, que não tenhamos que modificar o protocolo e na fase de fácil implementação, ou seja, bom, bonito e barato. E com isso voltamos a propor a ideia de roteamento por especificidade de prefixos. Existe a RFC 6052 que define os algoritmos de definição para tradução, fala sobre well-known prefix, acelero porque falta tempo, e também network specific prefix. Para o Network Specific Prefix, embora o well-known esteja como /56, temos que pensar na longitude do prefixo. Para este caso prático que estamos falando agora, nos baseamos no /96, compatível com o well-known prefix. O well-known prefix traduz o tráfego do CPE a um endereço contido no /96, que está configurado na interface Insight de NAT64. Então, qualquer destino IPv4 público vai estar embebido neste endereço que termina em 4A, embaixo de onde diz MPLS. Se eu traduzo o equivalente pelo algoritmo, vai me dizer que se traduz nesse IP que está em cima, que é 181.44.74.74. Isso é definido pelo algoritmo de tradução. Mas sabendo disso, poderíamos definir que esse servidor
Na realidade, tem um IPv6 comum, em geral está em pilha dupla, em vez de alocar qualquer IPv6, eu aloco o endereço que esteja especificamente embebido dentro do 64 de well-known prefix, mas como /30. Aqui eu estou usando a definição mais básica de roteamento, que é procurar o tráfego mais eficiente por especificidade de prefixo. E o que eu ganho com isso? Quando chega o tráfego do CELAT, eu tenho que decidir qual o roteador que está no meio, para onde vai, se para o PELAT ou se vai diretamente ao servidor. Quando vê um prefixo /96 e um /30, vai ganhar o /30, o tráfego vai diretamente para lá. Sem modificar o protocolo, conseguimos que o tráfego chegue diretamente aí. Aqui o resumo sobre o que estivemos falando e as características que tem. Por exemplo, conseguimos finalmente encontrar uma maneira de que o tráfego, sem modificar nada, seja mais eficiente. O problema é que o well-known prefix não é roteável na internet, então esses servidores não poderiam ter esse endereçamento porque precisam do endereçamento IPv6 para serem preenchidos ou controlados habitualmente. Qual é a outra opção? Tem um melhor alcance e trabalhar com Network Specific Prefix, porque é alocado pelo LACNIC, então pode ser o endereçamento público. A proposta é que seja também um /96. E agora eu já deixo de ter essa limitação de que não é acessível. Eu tenho o benefício de poder fazer um roteamento mais eficiente por especificidade de prefixo e ainda por cima pode ser alcançável na internet. A única coisa que é mais difícil é que para implementar isso é que precisamos da colaboração dos donos desses servidores em geral, que são provedores de CDN. E quando instalarmos tudo isso, devemos trabalhar em conjunto para que o endereço IPv6 que está alocado em cada servidor seja compatível com o endereço IPv4 que também está alocado nesse servidor. Essa colaboração é muito fácil em alguns casos, em outros é mais difícil pelo funcionamento de cada arquitetura. Para concluir e fechar, é possível implementar, sempre estamos tentando implementar 464, 6LAT, esse é um passo mais, não resolve tudo. Conversávamos com o Jordi há pouco, isso melhora o alcance, mas vamos depender do dono da tecnologia. E, por exemplo, dependemos também do caso de que o assinante não tenha mudado os seus DNS. Por quê? Porque a decisão, muitas vezes, dos provedores de CDN para entrega de conteúdo faz com que se aloque de acordo com a resolução do DNS. Se você usa dos Estados Unidos, o servidor vai ser dos Estados Unidos para a entrega do conteúdo. Esse conteúdo vai passar por CELAT porque vem da internet, não de uma rede interna. Isso era tudo, desculpem pela demora. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tentarei responder. Temos alguns minutos para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ser também via remota ou podem se aproximar dos microfones da sala. Olá, Norberto. Não, sou Douglas. Uma pergunta que se repete em todo o LACNIC. Quando falamos de 464, XLAT, falamos de WRT, mas quando falamos de redes massivas, que dependemos dos firmwares, das ONTs. ¿Qué puede dizer sobre isso? O que pode dizer sobre isso? Eu venho das redes de cabo, HFC, a empresa na qual eu trabalho já há alguns anos, trabalha também com FTTH. Eu entendo que as médias ou pequenas provedoras de serviço muitas vezes têm os CPS sem suporte porque não é grande o volume de CPS ou de compra. O provedor não quer prover um firmware com essas funcionalidades, mas acho que é um trabalho conjunto, um esforço conjunto. Nós, em 2019, apresentamos um trabalho que levou um ano.
Nós apresentamos o primeiro cabo modem com suporte de 464, mas foi um trabalho muito grande. A partir de então, o provedor da França, Sachincom, começou a incluir em todas essas linhas novas de CPE, FTTH, CPE, ou seja lá o que for, a funcionalidade de CELAT para 464. Acho que aqui no Brasil, com esse tamanho de país, os volumes com os quais que opera, temos uma boa oportunidade de exigir isso dos operadores, mas vai depender dos provedores, mas vamos depender de que os operadores peçam isso. É um problema porque temos casos de firmwares desenvolvidos especificamente para certas empresas, para os mesmos equipamentos, mas os outros compradores não têm acesso a esses firmwares. É como se não existissem, então é um problema muito grande. É difícil. É preciso continuar insistindo, e não só vocês, os outros operadores também deveriam estabelecer uma base. Certas funções são necessárias para melhorar os problemas de conectividade. Então, isso é um trabalho que todos temos que participar. Norberto Faria, do XP da Venezuela. 2 perguntas. Uma só pergunta, dividida em 2 partes. A primeira. Entendemos que esse protocolo pode ajudar os ISPs que têm poucos recursos numéricos IPv4, evitar a questão do CGNAT. Mas temos aqui um problema. Se eu tenho um próprio CDN, sendo um ISP pequeno, não tenho ainda barra 24, tenho um segmento pequeno com o qual eu estou começando, como eu, como ISP pequeno, posso me conectar, por exemplo, a um IXP e começar a receber serviços? E outro ponto é, se você recebe esse CDN, estamos falando de uma concordância entre IPv4 e IPv6, você talvez possa negociar diretamente com o CDN, porque isso é teu. Mas quando você vai a um terceiro, o IXP, você vai ter esse problema. Isso já está fora da sua rede, não, você não vai poder. Claro, essa é a parte feia disso tudo. Como o XP pode te ajudar a realizar, colocar em prática isso? Ajudar esse tipo de cliente? Não. Aí o que poderia... Bom, eu entendo que os XPs não têm endereçamento próprio, é algo muito limitado. Eu não me refiro ao segmento dos IXP. Estamos falando de ISP micro que não tem recursos e que querem ir até lá, mas que tem que alugar para poder usar esse serviço. Não, nesses casos, talvez de infraestruturas menores, infelizmente não se pode fazer, porque você tem que rotear tráfego para fora da sua rede, fora do seu domínio. E fora do domínio é impossível administrar esse tipo de soluções. Entendemos que todos os usuários não estão 100% em IPv6, o conteúdo também não está totalmente em IPv6, mas o IPv4 vai acabar no ar. Mas a possibilidade é limitada. Segundo eu vejo agora, eu vejo que é difícil implementar. Temos que ver mais detalhes sobre isso. Obrigado. Temos tempo para uma última pergunta. Jordi Palet. O que o Douglas perguntava, tem uma RFC 8585, foi publicada há 4 ou 5 anos e obriga o suporte do CELAT, mas também de outras funcionalidades. Mas o que acontece é que temos que nos acostumar, quando compramos CPEs, temos que pedir o complemento dos RFCs. Há um mercado imenso de fabricantes de CPEs e nós não estamos restritos. Eu fiz aproximadamente 50 implementações em diferentes países do mundo de 464X-LAT e ainda não encontrei nenhum problema para achar um CPE adequado para cada caso, inclusive usar uma versão desenvolvida, por exemplo, aberta para CPEs existentes. Sim, é verdade o que o Jordi diz, é um caso real.
Respondo isso e pronto. Obrigado, Jordi, pela sua colaboração. Temos 1 minuto. É verdade, eu estive conversando com vários colegas na região e é uma realidade um pouco diferente, que é o acesso. Há muitos operadores que não têm suporte, infelizmente, dos CPEs, então não têm acesso. Embora o hardware suporte, eles não têm acesso à atualização do firmware ou lidam com um volume de compra muito pequeno. O provedor não dá a possibilidade de ter um firmware customizado ou personalizado. Eles dão e entrega uma coisa genérica. Acho que vai depender da realidade. Muitas vezes se compram CPEs usados de grandes provedores de serviço, acabam vendendo como segunda mão para operadores menores, dão um serviço básico de internet, mas não podem acessar tudo isso. Então, é verdade, eu coincido que temos que insistir para resolver esse problema, porque há muitas alternativas, mas vai depender da possibilidade de negociação. Esperamos que cada servidor faça o seu melhor trabalho para considerar tudo isso, mas, bom, vai depender das possibilidades de negociação. Temos que terminar esta palestra do Alejandro. Muito obrigado. Obrigado a todos.